Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça da parte de Deus e força, caríssimos irmãos. Estamos nessa 19ª semana do tempo comum, encerrando assim este período, este tempo no qual Deus prepara o nosso coração, a nossa vida, para ouvir, meditar, acolher a palavra de Deus e colocar em prática em seus ensinamentos. Também, nessa semana, no início, no dia 9, temos as comemorações dos Dias dos Pais. Um abraço a todos os pais que são responsáveis pela educação dos seus filhos, sustento da sua família, para que sejam abençoados com a proteção do São José, o verdadeiro pai adotivo de Jesus, que educou, cuidou e amou. E também tivemos o início da Semana Nacional da Família, com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. A família é um dom de Deus, é um presente que Deus nos concede. Nós não escolhemos. Família é família. Tem todos os seus defeitos, também tem todas as suas glórias. Por isso devemos pedir a Deus que fortaleça as nossas famílias principalmente cristãs, para que sejam família de Deus, família que servem a casa de Deus, também família de oração, que reza junto. Família que reza unida, permanece unida. No domingo, no dia 9 de agosto, a igreja dava início ao 19º domingo do tempo comum, com o evangelho na qual Jesus envia seus discípulos numa barca em alto mar à sua frente e Jesus se retira para orar. Neste momento vemos o poder e a intercessão do nosso Deus diante dos desafios que enfrentam os discípulos no mar. Jesus está orando, intercedendo. Assim também na sua ressurreição, ele agora elevado aos céus, intercede por nós. O mar é o mundo, as realidades negativas, o mal, as tentações. A barca é a barca da igreja e nós somos os tripulantes dessa barca, cujo capitão é o nosso Papa Francisco. Pedro, que com grande fé se levantou ao ver Jesus vindo sobre a água. Os discípulos ficaram com dúvida se era um fantasma ou o próprio Jesus, e Pedro toma a iniciativa. Senhor, se for tu, manda que eu vá até a ti. E Jesus diz: vem, Pedro, sou eu, não tenhas medo. Pedro desceu da barca e começou a andar, mas quando sentiu um vento, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me, porque ele sentiu dúvida. Assim também nós somos tentados diariamente a duvidar da graça e do poder de Deus, mas devemos pedir a ajuda de Jesus, dizer: Senhor, socorre-me, estou afogando nos vícios, nos pecados. E assim como Jesus fez com Pedro, segurou na mão de Pedro e subiu com ele novamente no barco, e as ondas se acalmaram, e assim puderam seguir viagem tranquilos. Possamos nós também, caríssimos, não querer pular da barca de Cristo, da igreja, querer ser autossuficiente, querer ser dono da nossa comunidade, dono do nosso ministério, porque é Jesus, sem Ele nós iremos afundar e afogar. Que Ele nos ajude a guiar também o barco da nossa família. Você que celebramos o Dia do Pai, no domingo, é um responsável, junto com a sua esposa também, cuidar da barca da sua família, para que ela não seja inundada pelas ondas do mar, pelos ventos contrários do mundo, das tentações que querem tirar os filhos, que querem colocar a desunião e a separação. Que Deus Todo-Poderoso, que do céu intercede por cada um de nós, também interceda por nossas famílias.
Na segunda-feira, o Evangelho de São João nos diz que Jesus, ao falar aos seus discípulos, já profetizava a sua morte, que não seria em vão. Ele diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muitos frutos. E assim foi, caríssimos, esse grão de trigo simbólico que nos representa Cristo, ao vir ao mundo, teve que enfrentar a morte, a dor da separação da sua família, do seu povo, mas isso foi necessário porque, como nos diz, a sua morte nos rendeu a graça, as bênçãos da salvação e produz muitos frutos até hoje. E é isso que Jesus quer de nós, que também nós morramos para os vícios, para os pecados, que morramos para aquilo que não agrada de Deus, porque assim viveremos uma santa vida, irradiada de luz, de claridade para os outros irmãos. Como foi, também meditamos hoje, o dia de São Lourenço, o primeiro diácono da nossa igreja, São Lourenço, que foi o mártir e a festa de São Lourenço, que foi um diácono da Diocese de Roma e com seu testemunho de caridade recebeu o martírio durante o reinado de Valeriano. Então, a exemplo desse mártir que não teve medo de entregar a vida, que morreu por causa de Jesus, esse diácono, também nós possamos seguir o seu exemplo, mesmo que não seja a morte física, a coroa do martírio, fisicamente, mas a coroa do martírio espiritual, a cada dia lutando contra o mal, tendo uma vida santa, correta, aos olhos de Deus e também diante dos homens. Que a intercessão de São Lourenço, o primeiro diácono da nossa igreja, seja para nós motivo de graças e bênçãos das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na terça-feira, o Evangelho nos conta que os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus. E Jesus, dando o seu exemplo, muito mais do que palavras, primeiro pega uma criança e coloca no meio deles e diz: se vós não converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Caríssimo, ser como criança é ser simples, é ser despojado, que confia nas graças do Pai, nas graças da Mãe, assim como uma criança que confia não em estranhos, mas nos seus próprios pais. Devemos confiar no nosso Pai que é Deus. Assim como as crianças obedientes fazem de coração, também possamos nós fazer de coração cumprir os mandamentos de Deus na nossa vida, não procurando, como os discípulos, quem é o maior no reino dos céus. Então, a intenção de Jesus foi querer incutir nos seus discípulos que muito mais do que ser maior é pensar e agir no mundo como crianças. A infância espiritual, ou seja, tornar-se pequeno como Jesus foi, servindo a nossos irmãos sem querer aparecer. E assim foi também a vida de Santa Clara, que celebramos nesse dia 11, essa terça-feira, aquela que seguiu os passos da pobreza e do desprendimento, assim como discípula fiel de São Francisco. Posteriormente ela fundou a ordem que existe até hoje, a Ordem das Clarissas. Aqui em nossa diocese temos em Araputanga. Então, oração, humildade, o serviço na caridade. Ela também que soube transformar seus longos anos de vida, que foram de enfermidades, em um apostolado de graças e bênçãos. Fez da Eucaristia a força da sua vida. Que possamos assim, caríssimos,
a exemplo dos santos, a exemplo dos santos evangelhos, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, sermos como crianças no braço do nosso Pai, servindo e amando a todos. Na quarta-feira, o Evangelho de Mateus nos conta que Jesus vai dizer aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular. Se ele ouvir, tu vai ganhar o seu irmão. Se ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja esclarecida. Se mesmo assim a pessoa não der ouvido, vai à igreja. E por fim, se a igreja não lhe aconselhar, se não se converter, se não mudar de vida, que seja publicado, tratado como um pagão ou um pecador público. Esse é o modo de Jesus nos corrigir. Primeiramente, ele nos fala interiormente, mas muitas vezes nós não damos ouvido, não queremos nos converter. Jesus envia pessoas para nos alertar: olha, muda de vida, saia deste caminho, volte para Deus, larga a mão dessas bebidas, desses jogos, desses vícios. Mas mesmo assim, muitas vezes não damos ouvido para esses amigos. Jesus nos fala ainda, insiste novamente, chama mais um colega, discute, vão em particular. Depois chama a igreja, muitas vezes nós, quanto testemunho, que chamam padres para ajudar na discussão, na solução dos problemas. Mesmo assim, se não se converte, aí não tem mais o que fazer, somente Deus. Mas Jesus nos pede isso para nos dizer: não vamos querer tomar conta da vida do outro, mas procurar a salvação, procurar o bem do outro, sem querer prejudicar diante da comunidade, e muito menos querer ser melhor do que ele ou humilhar os nossos irmãos que têm uma vida pecaminosa. Se não temos coragem de corrigir os nossos irmãos, rezemos também para que Deus perdoe e envie uma mensagem e ele possa se converter. E assim, continuando na nossa meditação, na quinta-feira, Jesus nos conta no seu Evangelho que Pedro, ao aproximar-se, perguntou quantas vezes se deve perdoar um irmão que peca contra mim. Pedro vai dizer: até 7 vezes? Jesus responde: 70 vezes 7. Imagine se fosse contar quantas vezes Deus nos perdoa? Somente 7 vezes? Não, Deus nos perdoa sempre, infinitamente. Assim também nós somos chamados a perdoar sempre. O amor e a paciência de Deus para conosco é infinita, são infinitos. Também nós devemos ter paciência, ter amor, perdoar, perdoar de coração. Perdoar é o primeiro dom do Espírito Santo. Então coloquemos em prática esse dom, o dom do perdão. Na família é muito importante, já que estamos na Semana da Família. Perdoar, compreender, não querer ser dono das posições, ceder um pouquinho, colocar-se no lugar do outro. Não devemos nunca negar perdão, porque Deus não negou o seu perdão, enviou o seu próprio Filho para nos reconciliar no amor. Partilhemos, caríssimo, a alegria de ser perdoado, a alegria de dar o perdão, como nós rezamos no Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão sempre. Com a graça de Deus, peçamos o Espírito que nos ajude a perdoar, que o perdão, se não for verdadeiro,
não é válido. Tem que ser verdadeiro, de coração. No dia 14, a igreja meditava no Evangelho. Jesus que vai ao encontro de nós na sua mensagem, ao dizer sobre uma realidade muito difícil, uma situação muito difícil do homem e da mulher, que é o casamento. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram se era permitido despedir a mulher por qualquer motivo. Mas não perguntam porque querem uma resposta verdadeira. Querem tentar o Senhor para ver se Ele diz alguma coisa e assim possa condená-lo. Jesus usa as palavras de Deus. O que nos diz o Criador no início? Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Já estava claro que a separação, o divórcio, não é querido por Deus, não é desejado. Mas os fariseus ainda mesmo assim insistiam. Então, por que Moisés permitiu a certidão de divórcio? Jesus responde: permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas no início não era assim. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Quantos adultérios temos na nossa igreja? Quantas pessoas que não são fiéis ao sim que disseram diante do altar do Senhor? Então os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem é assim com a mulher, melhor não se casar. E Jesus responde: nem todos são capazes de entender isso. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda por causa do reino dos céus. Jesus aqui também institui, primeiramente, confirma a validade do matrimônio e também do celibato, por causa do reino dos céus. Existe também aqueles celibatários que nasceram assim por alguma deficiência, ou um fator físico ou psicológico, que são celibatários. Tem um grupo que se fizeram assim pelos homens, são os eunucos, mas tem o grupo daqueles por causa do reino dos céus. Lembremos de todos os padres, diáconos e bispos, a igreja que nos pede a lei do celibato, para que possamos ser totalmente entregues a Jesus, férteis na alegria de gerar novos filhos espirituais para Deus, também aos pais alegria de poder dar filhos fisicamente a Deus. Peçamos que Deus nos dê um coração puro, capaz de compreender a situação do homem e da mulher. Que Deus nos ajude a podermos viver na santidade da nossa vida. E por fim, neste dia também, a igreja, dia 14, a igreja celebrou a festa, a memória, aliás, de São Maximiliano Kolbe. Ele que entregou a vida no campo de concentração para salvar um pai de família. É conhecido como mártir da caridade. Em ligação ao Evangelho também vemos hoje um celibatário, ele era um padre e um pai de família. Os dois sacramentos unidos. Ele que dá a sua vida para que aquele pai que tentou fugir do campo de concentração e foi pego, seria morto, ele se coloca à disposição para sacrificar-se no lugar dele, e assim ganhou a coroa do martírio. Possamos ter também essa capacidade
de entregar e defender a família diante de tantas realidades que impedem a nossa família de ser feliz. Mentalidades, posições políticas, tudo que faz divisão em nossas famílias. Possamos viver santamente uma família como a família de Nazaré. No dia 15, a igreja, na sua memória, tempo comum também, nos convida a relembrar no sábado a nossa mãe querida. E no Evangelho nos fala que os discípulos levaram algumas crianças, o povo levaram algumas crianças até Jesus, para que Jesus abençoasse, fizesse uma oração. Os discípulos, porém, repreendiam, e Jesus vai dizer: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Sejamos como crianças, humildes, obedientes, se coloca nas mãos e na confiança do nosso Pai. E assim, essa semana nos fala entre linhas sobre a família, a bênção, o dom de Deus, Jesus que se encarnou numa família. Fala-nos das crianças, do perdão, de dar a vida, exemplo dos santos. Falando em santo também, lembramos de Santa Dulce dos pobres, que foi uma mulher que se dedicou à vida de santidade, à vida de oração aqui no Brasil, de amor às pobres crianças. Ela foi celebrada no dia 13. Peçamos a Santa Dulce a sua intercessão por todas as crianças, por todos os pais, as mães, as famílias do nosso Brasil. Que Deus nos abençoe. Tenha uma santa semana, o início, a presença de Deus na liturgia da liturgia diária, meditando os santos evangelhos de cada domingo. Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.